Usou o CPF do seu filho? Isso pode virar um grande problema para você. Achou que estava escondendo dinheiro? A Receita já viu. Olá, galera, eu sou o Murilo Tati, você está no canal Imposto de Renda Sem Frescura, o canal que mais cresce. Vamos que vamos, porque hoje nós vamos falar de uma prática mais comum do que se pensa. Hoje eu vou te mostrar por que usar o CPF do seu filho para investir, comprar bens, movimentar dinheiro, pode te colocar numa enrascada seríssima. Em alguns casos acontece dos pais, por algum problema financeiro, acabaram se enrolando numa série de situações. O que faz? No CPF do filho, vai e começa a resolver os problemas da casa. Financiamento, aquisição de bens, direito. Ao invés de pegar e tentar resolver a situação do CPF do pai e da mãe, começa a colocar o CPF do filho nessa situação. E aí pode trazer um problema muito sério para ele e para vocês. Para dizer a verdade, mais para vocês. O que a maioria dos pais que têm essa prática acabam fazendo? Abre conta em nome do filho, investe em ações, fundos, cripto em nome do menor ou compra um imóvel no CPF da criança. E por quê? Porque acaba achando que dessa forma acaba escapando da Receita Federal, acaba escapando do leão, protegendo o seu patrimônio. Mas a Receita Federal não é boba, ela está de olho. Por que isso pode te colocar em malha? Vamos bater um papo sobre isso agora e tentar entender o que pode de fato acontecer. Primeiro, o filho não tem renda declarada, mas tem patrimônio? Essa conta não fecha, entendeu? Esse já é o primeiro problema. A Receita vai questionar de onde veio o dinheiro, como veio o dinheiro. A criança com 100 mil ações precisa comprovar a origem, mas não tem. E aí? Começa aquela confusão de CPF, de dinheiro, porque entra quem trabalha é o maior, mas quem compra é o menor. E por que não é o maior que está comprando, já que é ele que tem o dinheiro? 2. Transferência pode ser enquadrada como doação. E aí pode gerar uma série de questões, inclusive imposto estadual, como o TCMD. Tem imposto estadual sobre doação e, se não for declarado, gera multa e averiguação. Então não é bem assim, eu fiz no nome do meu filho e eu doei para ele. Como falaria meu velho tio, morde aqui para ver se sai Coca-Cola. Não vai sair Coca-Cola. Então a Receita Federal ela sabe esses tipos de operações e está cada vez mais difícil, mais complicado. Porque com tanta obrigação acessória, com os cruzamentos que estão tendo, justamente a Receita Federal está pegando isso. Terceiro, se o dinheiro não está declarado no seu nome, você perde direitos. Não pode usar o prejuízo para abater. Você comprou o nome dele, mas você que está operando deu prejuízo, você já não pode usar. Não pode controlar a renda como sua. Não pode vender sem um problema futuro. Olha, existe uma frase que eu gosto de falar assim e cai que nem uma luva nessa situação. Fazer o que dá certo e não o que é certo, uma hora vai dar errado. Você pode estar fazendo aquele, tá dando certo, vou continuar fazendo, mas não é certo. Então vai dar errado em um determinado momento. Vou dar aqui um exemplo. Galera que a conta está muito alta, então vou dar um jeito aqui. Uma hora vai ser pego. E aí, aquilo que deu certo acabou dando errado. Porque as consequências, os autos, as multas, muito doloridas, muito altas. E mais, a Receita está cruzando dados com bancos, corretoras, cartórios e já existe casos de malha por ocultação de patrimônio. Olha só como o negócio é sério. Você querer usar naquele momento o CPF do seu filho para organizar uma situação, mas tem um prazo de validade, porque senão a família vai passar por uma situação muito ruim, não é o correto, mas eu entendo. E até entendo o que você está tentando fazer naquele momento, mas acaba se tornando um hábito. Deixa isso, está dando certo, eu estou usando aqui o cartão que está no nome do meu filho. Aí tudo isso que eu estou te falando, isso em algum momento vai trazer um prejuízo para ele e, consequentemente, para você. Mas, Murilo, então me diga, qual a saída? O que eu faço para resolver uma situação como essa? Vamos lá. Se o dinheiro é seu, declare como seu. Não tem como fazer isso agora porque eu estou passando por um momento. Tudo bem, eu entendo. Mas você precisa priorizar resolver a tua situação, do seu cônjuge. E não simplesmente se acomodar usando o CPF do seu filho.
Como eu falei, se é um projeto com prazo de validade apenas para essa situação, eu entendo, mas precisa ter um planejamento. Ah, não, deu certo, fiquei 1 ano, 2 anos, 10 anos, uma hora a casa vai cair. Se quiser presentear o filho, faça como doação comprovada. Galera, aqui no Rio de Janeiro, até 40 e poucos mil reais, a doação ela fica livre do pagamento do imposto estadual, que é o ITCMD. Então você pode se planejar. Anualmente você vai até esse valor, ao invés de passar 50, 60, vai fazendo aos poucos. E dessa forma você consegue... O que é isso no final das contas? É um planejamento. Você está se planejando. Olha, eu separei 400 mil reais aqui para ele. Por que você vai fazer isso de uma vez só? Vai anualmente, que aí você evita pagar esse imposto. Isso se chama planejamento. Agora, se vai passar o 400 total, pague o TCMD, não tem como fugir. Abra uma conta em nome do menor com registro e documentação. Se realmente o rendimento é dele, se o valor é dele, se a doação é para ele, faça de forma comprobatória, abra uma conta, tenha o patrimônio em nome dele e que ele tenha uma renda que ele possa sustentar aquele patrimônio. Você vai dar o patrimônio para ele e não tem condição nem de pagar o IPTU? Como é que é isso? Não consigo entender. Inclua o filho como seu dependente na declaração com todos os dados certinhos. Aí é algo que eu sempre falo nos cursos e falo aqui nas redes sociais. O seu dependente, ele leva uma sacola nas costas. E dentro da sacola tem que ter os rendimentos dele, os bens dele e as despesas dele. Você não pode trazer um dependente para dentro da sua declaração e sem trazer os rendimentos, obrigação de lei, sem trazer os bens e direito dele, obrigação de lei, e os pagamentos. Ah, Murilo, mas espera aí, ele tem ali pagamento de aluguel, pagamento que não é dedutível, eu não vou lançar na ficha de pagamentos. Regulamento do Imposto de Renda 975. É obrigatório você lançar e fica sujeito a uma multa de 20% sobre o total não declarado. Olha a frase que eu vou deixar aqui para você, que eu achei incrível nas minhas pesquisas aqui para trazer esse conteúdo para você. Usar o CPF do filho pode ser planejamento, mas feito de forma errada, voluntária ou involuntária, virou camuflagem. E camuflagem pro leão é o mesmo que sinalizar com neon. Sonegação. Alguma coisa de errado está acontecendo aqui. Alguma coisa de errado não está certo. Então, é justamente isso. Pode ter um planejamento, como eu falei, para uma situação, eu entendo, mas feito de forma errada ou não feito planejamento, e aí pode se tornar uma camuflagem, e aí a Receita Federal vai vir com tudo. Galera, curtiu esse vídeo? Então, deixa seu sininho, aperte o sininho, deixa seu like, deixa aqui nos comentários a dúvida que você tenha. Essa é a continuação do tema anterior que eu tinha prometido para vocês, e fica aí a dica. Ande conforme a legislação, por mais que seja dolorido, o prejuízo, caso a Receita Federal pegue alguma situação errada sua, voluntária ou involuntária, é muito maior. O prejuízo será muito maior. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários com a hashtag Pergunta Sem Frescura, que a equipe vem toda semana aqui buscar todas essas perguntas e quem sabe a sua pergunta pode se transformar no vídeo.